Agora nós vamos iniciar o estudo de impulso e quantidade de movimento. Esse estudo, na verdade, você vai perceber que é uma abordagem diferente da segunda lei de Newton. A gente vai estudar a segunda lei de Newton, em consequência a primeira também, só que num formato diferente, né? Isso vai trazer algumas vantagens, alguns problemas de física. Então, primeiro vamos voltar então à segunda lei de Newton. Então tá aqui, força F é ma. Quem é esse aqui? A força resultante é igual a ma. Então se imagine um objeto e sobre ele uma força resultante F. Esse objeto tem massa A, essa força resultante vai provocar uma aceleração nesse objeto. Pode imaginar uma coisa até simples, um movimento em linha reta, por exemplo, é um exemplo mais simples, um movimento retilíneo. Agora nós vamos escrever essa expressão de outra forma. O que seria a aceleração? Se a aceleração tem módulo constante aqui, caso a força seja constante, vamos pensar o caso mais simples, onde a força é constante. Então a aceleração terá módulo de direção em sentido constante. Nós podemos então substituir a aceleração por ΔV sobre ΔT. Então fica assim, no lugar de A, ΔV sobre ΔT. Bom, nós vamos organizar essa expressão da seguinte forma: vamos passar o ΔT e deixar junto com a força. Então vamos reescrever a segunda lei de Newton nesse novo formato, deixando o tempo junto da força. Então fica assim, tá vendo? O ΔT passa para a esquerda aqui multiplicando. Então fica F vezes ΔT é igual a massa vezes ΔV. Então veja que isso a gente tirou da segunda lei de Newton. A gente só separou a aceleração, escreveu a aceleração aqui, como sendo ΔV, ΔT, e passou o denominador para a esquerda. Você não tem mais denominador agora. Então fica assim, o produto F vezes ΔT, o tempo. O que é esse tempo? Você pode pensar nesse tempo como tempo em que a força F resultante está atuando sobre a partícula, sobre o corpo. Então esse F está atuando em quanto tempo? No tempo ΔT. Então, enquanto esse F atua no tempo ΔT, isso vai provocando o que na partícula? Uma variação em sua velocidade. Está aqui, ó. Então, uma nova forma de você trabalhar a segunda lei de Newton. Isso aqui vai chamar de teorema do impulso e da quantidade de movimento, ou teorema do impulso, simplesmente. Vai, de onde você vai aqui? Impulso. O que é esse tal de impulso? O impulso que a gente está falando aqui é o nome que a gente dá exatamente a essa força atuando sobre um determinado tempo. Então, esse produto aqui, F vezes ΔT, nós vamos chamar de impulso da força F, no caso aqui da resultante. Então, o impulso resultante sobre a partícula. E esse mΔV você pode separar também, que esse ΔV, Porque vai ficar assim, ΔV, V final menos V inicial, você multiplica pela massa. Então, a gente vai fazer isso. ΔV, V final menos V inicial. Então, a massa agora a gente vai multiplicar, V final menos V inicial. Ficando assim, tá vendo? MV final menos MV inicial, ok? Bom, agora vamos parar aqui e dar nome a essas grandezas aqui, esses produtos, essas parcelas. Isso que está aqui na esquerda, a gente vai chamar de impulso da força F. Então, toda vez que você vai falar impulso de uma força, é o produto, Se a força for constante, é o produto da força vezes o tempo de atuação, ou seja, o tempo que ela está sendo aplicada. Eu aplico uma força durante 10 segundos, então o impulso dessa força é simplesmente o valor da força vezes o tempo de atuação. Então seria F vezes 10 segundos. Esse impulso provoca numa partícula uma variação do que a gente chama agora, esse produto aqui, m vezes velocidade, quantidade de movimento do corpo, ou momento. Então aqui é quantidade de movimento da partícula. Então esse impulso provoca uma variação, tá vendo? É um valor final menos valor inicial. Então a variação de quê? Da quantidade de movimento da partícula. Então esse MVF a gente vai chamar de Q, que é de quantidade de movimento, tá bom? Então fica assim, tá vendo? No lugar de MVF eu coloquei QF, que é quantidade de movimento. Então essa quantidade aqui, produto da massa de uma partícula vezes a sua velocidade, agora em diante a gente vai chamar de quantidade de movimento da partícula. No caso aqui, quantidade de movimento final. E mv0, quantidade de movimento inicial, Q inicial. Veja que essas grandezas são grandezas vetoriais, tá vendo aqui, I
Q e Q. Então, o I de impulso. O que o impulso provoca? O impulso provoca a variação na quantidade de movimento de uma partícula. Então, é outra forma de se escrever a segunda lei de Newton. Vamos voltar cá no início. Ó. Aqui, ó. Força igual a massa vezes a aceleração. Então, aqui é a segunda lei de Newton. Então, você pode interpretar o quê? Se existe uma resultante sobre a partícula, essa resultante vai provocar uma aceleração na partícula, ok? E essa aceleração vai depender da massa da partícula também, não só da força como da massa, né? Para uma mesma força, quanto maior a massa, maior a inércia do corpo, então menor seria a aceleração, né? Outra forma de se abordar, então, essa mesma questão da segunda lei de Newton é você olhar para essa equação aqui, né? Do lado esquerdo você tem I, aí você lembra que I é o produto da força vezes o tempo, né? Considerando que a força é constante, o impulso da força vezes o tempo te dá o impulso da força F. E aqui do lado de cá você tem o que a gente chama de variação da quantidade de movimento da partícula. Então você vai interpretar da seguinte forma: um impulso aplicado em uma partícula ou em um corpo vai provocar a variação da quantidade de movimento desse corpo. Antes você falava o quê? A força resultante provoca uma aceleração. Aqui você vai falar o impulso da força provoca uma variação na quantidade de movimento da partícula. Então é essa a ideia, né, básica aqui desse nosso estudo aqui desse capítulo, tá? Então depois nós vamos fazer diversos problemas aplicando essa ideia de impulso é igual a variação da quantidade de movimento, né? Esse aqui é chamado de teorema do impulso, tá bom? Primeiro vamos fazer problemas simplesmente para você aprender a calcular esse impulso, né? Vamos fazer alguns problemas para você aprender também a calcular as quantidades de movimento das partículas, só para você treinar, né, fazer essa conta, né? E depois vamos aplicar problemas realmente para você aplicar, vamos fazer problemas para você aplicar este teorema, né? Onde? Qual a utilidade desse teorema, né? E nós vamos, em alguns casos, pedir para você resolver o problema usando a segunda lei de Newton, né? E também o teorema do impulso, para você comparar, né? Se eu resolvo de um jeito, eu resolvo de outro, qual que é melhor, qual que é pior, ficou mais fácil, ficou mais difícil e assim por diante. Até mais.